E aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre PPPoE Server, descomplicado, fácil e vamos para cima então. Eu mesmo levantei esse assunto do PPPoE Server prático aí no grupo do Telegram, então resolvi fazer um vídeo bem breve sobre como é que funciona, alguns passos importantes aí e tudo mais, beleza? Vamos para cima aí para matar esse vídeo rapidinho e poder tirar essa dúvida de vocês também. Fechou? Peguei um microtik aqui qualquer da bancada só para poder rodar esse cenário aqui. Pessoal, primeiro, usem o inbox. Às vezes o pessoal acessa via navegador, nada contra, mas eu acho que o inbox é mais prático para trabalhar o microtik profissionalmente, tá? Então, o inbox, entra lá no site da microtik, baixa, é barbada, é só botar o inbox download no Google, já vai aparecer em cima. Bom, acessar então o microtik, eu como está na minha bancada aqui na minha rede interna, eu vou pelo Mac mesmo, tá sem senha, se não me engano até. Acho que não tem nada configurado nessa RB. Vamos ver se ele acessa aí. Agora conectou aí. Passei a mão numa RB na bancada aí para demonstrar. Peguei qual? Peguei a ruim, né? Sempre assim. A gente fica de trocar, mas vamos lá. Agora estamos dentro da RB. Então vamos lá, pessoal. Alguns passos bem simples para o funcionamento do PPPoE. Primeiro, vocês vão precisar criar um pool, seja público, seja privado, dependendo do cenário de vocês. O provedor pequeno geralmente vai ser um pool privado, até porque não vai ter tanto IP para entregar e tudo mais. Então, partir para entrega de IP válido já é um cenário um pouquinho maior, mas também não mudaria muito. Seria só criar uma pool e tocar ficha. Então, vamos lá. Então vamos criar IP pool. Sendo uma pool com IP privado, qualquer pool que seja de IP privado. Então pode ser 10064 lá, que é pool usado em CGNAT, ou sei lá, 10 ponto alguma coisa já é privado. Então 10.0.0.0/21. São 2048 possíveis IPs, então a não ser que tua rede vá crescer mais do que isso, em cima desse PPPoE server, não vai ter problema. Então, vamos criar, só botei no lugar errado, então aqui, pool, PPPoE, com o endereço 10.0.0.0/21. Next pool, qual é o conceito? Na primeira, logicamente, não vai ter next pool, né? Então eu vou criar isso aqui. Eu poderia criar, por exemplo, se acabar esses IPs aqui, eu vou saltar para uma segunda pool. Então eu poderia criar ali uma pool 2 com outro endereçamento, 92.168.0.1/24, por exemplo. E salvar ela aqui, então, e eu configurar, por exemplo, a pool PPPoE é a primária e a hora que ela acabar vai ser a pool 2, então automaticamente ele vai começar a distribuir os IPs dessa segunda pool. Não é a ideia aqui para essa aula, então vou apagar ela, mas é só para vocês conhecerem esse conceito também, se tiver necessidade para algum cenário. Bom, criada a pool, vamos lá para o PPPoE. Então, PPP, vamos criar o PPPoE Server, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos para Profile. Quando vocês verem esse tipo de configuração com a estrelinha aqui do lado em azul, são configurações que são nativas da MikroTik e não tem como apagar. Então isso não tem por que mexer e dá para a gente configurar em cima da própria default aqui. Então vamos configurar no default local address, dá para colocar o IP que vocês têm na loopback ali do concentrador, ou enfim, qualquer IP que vocês colocarem aqui,
ele vai, na hora que o primeiro cliente subir, ele já vai criar esse IP local, então tranquilo. Vamos botar que seria 10.80.0.1 é o meu local address. Remote address vai ser a pool do PPPoE. Tá, então, quanto a isso, tranquilo. Uma situação importante, DNS. É muito importante vocês entregarem o DNS já no PPPoE. Se vocês tiverem um DNS local, que também é muito importante que tenha, coloca os IPs aí, ou coloca o IP do Google aí, Cloudflare, o que for, dá para ir colocando abaixo aqui e setando. Um outro detalhe, se você não configurar DNS Server aqui, mas tiver aqui no IP DNS algo setado, ele vai entregar o que está aqui. Então, por exemplo, eu coloquei o 8.8.8.8 aqui e deixei ele aplicado, salvo. Se eu não deixar nada aqui, ele vai entregar esse DNS que está lá em IP DNS, no caso aqui o do Google. Então eu posso reconfigurar aqui ou eu posso deixar sem, se caso lá tiver setado, tá? Então isso tranquilo, beleza? Então, feito isso, vou dar um apply aqui para salvar e aí eu vou dar um copy em cima do default para criar um profile com plano de velocidade já. Então eu vou criar aqui, por exemplo, um plano de 100 MB. Então, plano 100 MB. Deixo tudo igual aqui o restante. E aí vamos aqui no limits para definir qual que vai ser a velocidade desse plano aqui. Tá? Então, rate limit, e lembrando que no MikroTik sempre é o upload primeiro. Então, se vai ser um link com 100 MB de download e 50 MB de upload, por exemplo, é 50/100. Nunca esqueçam desse detalhe aí, porque senão depois vem a reclamação do cliente que está com o plano errado. Então, esse detalhe aí. Vou dar um apply aqui, então já criou ali o plano 100 MB. Beleza? Então, para criar outros planos, basicamente é só tá entrando aqui, dando copy, repetindo e mudando os limites aqui que vai estar tranquilo. Beleza? Bom, passado isso, vamos criar então o PPPoE Server. Vamos aqui dar um mais, tá? Service name. Eu geralmente boto o nome da interface, tá? Então, VLAN, porta, enfim, o que for. Até vamos criar uma VLAN antes disso, porque eu acredito que a maioria dos cenários de provedor vai estar entregando em cima de VLAN. Se for uma OLT, vai ter uma VLAN por porta, algo nesse sentido. Então, vamos vir aqui nas interfaces, vamos supor que a Eder 1 está conectada com o meu switch mandando VLAN para dentro. Então, sei lá, vamos supor isso. Eu vou criar VLAN 1000, por exemplo, né? VLAN 1000 está ali na Eder 1. Já, então voltamos para o PPPoE e aqui no PPPoE Server, então eu vou criar o PPP VLAN 1000, por exemplo, só para organização, em cima da VLAN 1000. E aqui tem uns pontos que são importantes em relação a MTU, MRU e MRRU. O que acontece? Se tu não preencher, por exemplo, o MTU e o MRU, por padrão, a MikroTik vai empurrar 1480, que é o que nos moldes deles, eles acham seguro, enfim, vai ser 1480. É um problema? Até que não, mas eu geralmente não trabalho assim. O que acontece? Se for direto a entrega na porta Ethernet, principalmente, pode vir aqui e setar 1492, bem tranquilo. Se fosse aqui, como a gente está fazendo em cima da VLAN, em teoria eu teria que descontar mais 4 bits, que é da VLAN.
Então eu reduziria esse MTU para 1488. Mas como a interface física geralmente ela tem 1520 bits, se não me engano, Layer 2, então não tem necessidade, porque eu vou colocar os 1492, ele vai ter os 8 bits do PPAE, vai ter os 4 bits da VLAN e eu ainda assim não vou estar superando o que a porta teria de disponibilidade, a princípio. Então, dá para colocar 1492 aqui no MTU e no MRU, que em 99,99% dos casos tu não vai ter problema. MTU é uma aula que a princípio precisaria ter uma aula só para isso, só para MTU e só para MRU. Eu chutei a RB aqui e ela desligou, mas voltando então ao assunto. MTU e MRU seria um assunto para tratar numa aula exclusiva, porque tem bastante coisa, tem bastante tabu aí, mas como eu estou dizendo, para casos bem específicos isso se altera. Então, numa regra básica, a gente fazendo essa configuração aqui, como eu estava, deixa eu só repetir, PVB, VLAN 1000, interface VLAN 1000 e MTU colocando 1492 e MRU 1492, não teria maiores problemas, tá? Isso tem que funcionar e tem que funcionar bem. O MRU ele serve para passar pacotes muito grandes. Também tu pode fazer um ajuste para ele fragmentar e juntar, enfim, tem um detalhamento um pouco maior. Só que também para cenário de provedor, em casos normais, isso não se aplica. Keep alive, timeout. Está pré-definido como 10 segundos. O que acontece? A cada 10 segundos o MikroTik vai conversar com o outro lado para ver se realmente essa conexão está ativa, tá? Então é importante que isso esteja ativo, tá? Muito importante que isso esteja ativo, porque se tu deixar desativado, a conexão vai subir e nunca mais vai cair. Tu vai ter que ir ali manualmente remover. Então algum tempo tem que estar pré-definido aqui. Quanto é o tempo ideal? 10 segundos numa rede de fibra eu considero que seja um tempo bacana, tá? Porque se a rede estiver ok, não tem por que o PPAE simplesmente cair por razões desconhecidas. Se estiver caindo, realmente deve estar acontecendo algum problema, tá? Então, pode alterar para algum tipo de cenário de rádio, alguma coisa assim, mas creio que 10 segundos está um tempo bacana aí. O profile default daria para colocar lá o plano de 100 MB como default, ou deixar o default como default e simplesmente trocar na hora de criar a secret de cada cliente, tranquilo. Uma sessão por host. Isso também é importante, tá? Porque o que acontece aqui, ele vai definir se eu vou permitir mais do que um login por MAC. Então, se é por fibra, enfim, se o cenário está transparente, tranquilo, vai deixar marcado aqui tudo certo. Tem alguns casos que eu já vi onde em rede de rádio não é transparente, por exemplo, uma estação base não é transparente, e aí o PPAE chega no concentrador solicitando a conexão com o MAC da torre, não com o MAC do rádio do cliente ou o roteador do cliente. Então, se tu deixar marcado que só vai aceitar uma sessão por MAC, tu vai ter problemas com isso. Mas analisa o teu cenário e se a entrega for transparente até o cliente, vai deixar marcado, não vai ter vários problemas. Seguindo então, o máximo de sessões. Quantas sessões esse serviço vai aceitar? Eu posso definir que no máximo 200 sessões ou, sei lá, no máximo 100 sessões, esse PPAE vai permitir. Se eu deixar desmarcado, obviamente ele vai autenticando e vai tocando ficha. Então, isso é tranquilo.
Path Delay. Isso aqui também é uma situação importante se tu quiser fazer, por exemplo, redundância de concentradores. Eu vou ter 2 microticks fazendo a função de concentrador. O que eu vou fazer? Eu vou ter o primeiro concentrador sem nada configurado aqui, sem path delay, e o segundo eu vou colocar, por exemplo, aqui 10 milissegundos, 100 milissegundos, enfim, isso eu posso colocar 100 milissegundos no primeiro backup, 200 milissegundos numa segunda RB que também está para backup, então eu posso ir aumentando esse path delay, porque o que acontece, basicamente para vocês entenderem o PPA, quando um cliente de PPA está tentando se conectar, tem uma etapa de descoberta, onde ele manda algumas mensagens para descobrir se tem algum servidor PPA naquela rede. Então a primeira mensagem é para descobrir se tem ou se não tem um PPA server. A segunda mensagem quem manda é o servidor de volta para o cliente, que no caso seria a mensagem pago. Nada mais é que uma oferta, é o servidor se apresentando, olha, eu sou um servidor PPA e eu estou aqui pronto para ser autenticado. Depois disso o cliente devolve uma mensagem aceitando a conexão. É um pouco mais complexo que isso, mas para resumir é mais simples. Então o path delay vai ser para ter daqui a pouco uma redundância de servidores para autenticar o PPA. Então eu posso deixar zerado o primeiro. E aí, por exemplo, passou 100 milissegundos, o primeiro não respondeu, o segundo vai responder e vai autenticar no segundo. Então, só para organizar, daqui a pouco, se tiver mais do que um, então pode estar utilizando esse path delay. Depois, a autenticação. Aqui, o que eu recomendo é simplesmente tirar o PAP, porque o que acontece? O PAP ele vai enviar os atributos de usuário e senha em texto plano. Então, se qualquer pessoa, alguém estiver snifando essa rede, quando passar os pacotes para autenticar, a pessoa que estiver snifando vai ver os dados, vai conseguir ter acesso aos dados, usuário, senha e tudo mais. Então, por padrão, isso não é muito seguro, tá? Então, o que eu recomendo é que simplesmente desmarque o PAP. MS, SHAP, 2, 1, isso aqui são protocolos que a Microsoft utiliza, SHAP com criptografia, enfim. Então, desmarca o PAP ali, já é o suficiente, dá um apply, o servidor já vai estar pronto aí para estar recebendo os pedidos de PPA. Ele ficou vermelho aí porque eu não tenho nada plugado na porta 1, então ele entende que essa VLAN não está up, por isso que ele está mostrando vermelho, mas isso aí estaria ok agora. Seguindo então por último, mas não menos importante, vai ter a configuração da secret, né, para poder estar fechando a conexão do PPA. Então, aqui é onde você vai criar o usuário e senha para colocar lá no roteador do cliente e se autenticar aqui com o servidor. Então, nome do PPA, que ele vai se autenticar do roteador aqui para com o provedor. Então, Bruno.teste vai ser o nome do meu PPA. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode colocar qualquer coisa que achar bom aí. Sempre tentando colocar uma senha boa, claro. Tipo de serviço, PPA. Se deixar N, vai funcionar? Vai funcionar, mas não é o certo. Então já fecha ali em Service PPA. E o Profile. No caso aqui, como eu vou aplicar para o Bruno teste o plano de 100 MB, então eu coloco aqui o Profile plano de 100 MB, porque daí quando esse cliente autenticar, ele já vai subir uma queue com o limite que eu defini lá no Profile. Beleza? Apply, beleza, então já está pronto para o roteador bater a conexão aí e funcionar. Então, conforme vai autenticando o PPA, ele vai subindo aqui na interface, o nome do PPA que se conectou, o tipo, MTU, tu vai ver o tráfego dele aqui rodando, tudo em tempo real. E aqui em Active Connections também, qual o IP, qual o endereço que ele pegou, o tempo que ele está up e tudo mais. Fechou? Beleza, pessoal? Acho que então posso ter dado uma esclarecida aí no que é e como funciona o servidor do PPA. E qualquer dúvida, qualquer coisa,
estou à disposição. É só me dar um grito aí no grupo do Telegram. Vocês podem se inscrever lá e podem entrar lá, ingressar no grupo do Telegram. Vai ser um prazer bater papo com vocês. E também vocês podem se inscrever daí sim no canal do YouTube, curtir esse vídeo que ajuda bastante a sequência desse canal aqui no YouTube também. Fechou? Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu.